Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos em reunião de oração para falar com Deus. Esse é o objetivo principal deste momento. Mas também nós queremos ouvir a voz de Deus nesta noite. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E antes de fazer isso, amados, eu quero que você me acompanhe nessa oração para que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, nós estamos na tua presença agradecidos, Pai, pelo privilégio de podermos te louvar, de podermos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, com liberdade, ó Deus. Isso é maravilhoso para as nossas vidas, ó Pai. Que isso seja realmente precioso para ti também, ó Deus. Que o nosso momento de oração, Senhor, na tua presença, seja, Senhor, agradável, Senhor, a ti. E que tu possas, Senhor, se alegrar com as nossas vidas, ó Pai. Ouve as nossas orações, atende, Senhor, segundo a tua misericórdia, Senhor. Aceita os nossos louvores, a nossa adoração e também a nossa gratidão, Senhor, por tudo aquilo que tu és e tudo aquilo que tu tens feito pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, nos auxilia agora na meditação da tua palavra, Senhor. Pedimos essa bênção, Senhor, agradecidos, Pai, não no nosso nome, mas nós nos agradecemos e pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, o texto dessa noite ele já foi lido. É o Salmo 148, que foi lido aí no início da nossa reunião de oração. Mas eu quero desse salmo, amados, separar apenas, não um versículo, mas uma parte de um versículo para uma breve meditação. Seria o versículo de número 8, e eu quero pegar a segunda parte desse versículo 8, quando o salmista diz: ventos procelosos que lhe executam a palavra. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse salmo, do geral dele, amados, em primeiro lugar. Esse salmo ele está num conjunto de salmos, são os 6 últimos salmos, 148 faz parte dos 6 últimos salmos da Bíblia. E é interessante que esses 6 últimos salmos são salmos de louvor a Deus, né? Todos eles vão falar do louvor a Deus. E desses 6 salmos últimos de louvor a Deus, 4 deles começam com a palavra aleluia e terminam também com a palavra aleluia. E o 148 é um desses salmos. Ele começa, se os irmãos puderem olhar aí, ele começa com a palavra aleluia e termina também com a palavra aleluia, que significa louvor, louvor ao único Deus verdadeiro, né? A Jeová, louvor ao único Deus verdadeiro. E esse salmo, amados, ele é uma convocação, então, para o louvor. Então, o 148, ele é uma convocação de louvor e ele está dividido em 3 partes. Primeiro, a convocação é para as criaturas celestiais, né? Então, a convocação para que a criação celestial louve a Deus. Isso está do versículo de 1 até o versículo 6. Do versículo 7 até o 12, onde está incluído aí o versículo 8, né? É uma convocação de louvor a Deus das criaturas da terra, né? Todas as criaturas da terra então são convocadas a louvar ao único Deus verdadeiro. E os 2 últimos versículos, 13 e 14, é a convocação para o povo escolhido então louvar a Deus. Então o salmo está assim dividido, né? Louvor de um modo geral, convocação para as criaturas celestiais, as criaturas da terra e, em último lugar, convocação para o povo de Deus louvar ao Senhor. Então, no versículo 8, amados, como nós dissemos aí, ele está na divisão, né, do louvor das criaturas, convocação do louvor das criaturas da terra, né? E aqui ele vai particularizar, na segunda parte do versículo 8, ele vai dizer ventos procelosos que lhe executam a palavra. Então, ele convoca, né, inclusive os ventos aí a louvarem a Deus, né? E o que seriam procelosos, né? É uma palavra que não está muito aí em uso, né? Então, proceloso, gente, nada mais é do que um vento de tempestade, um vento tempestuoso, né? Aquele vento que faz barulho,
aquele vento, quando uma tempestade se aproxima, né, ele se faz presente. Então é um vento barulhento, aí, né, um vento forte, né, isso que quer dizer procelosos. Tá? E é interessante que ele coloca, né, que o louvor desses ventos procelosos que lhe executam a palavra. Então nós vamos meditar para entender um pouquinho mais a respeito disso, o que é que o salmista está querendo dizer com isso. Né? Então ventos fortes são ventos procelosos. Né? Então, quem já entrou, por exemplo, numa tempestade, dentro de uma mata, né, vai entender bem o que eu estou dizendo. Né? Esse barulho que esse vento faz, né, quando uma tempestade dentro de uma mata. E eu quero dividir com os irmãos aqui, eu creio que muitos de vocês vão se lembrar, no início desse ano, a nossa UMP fez um evento, né, uma pescaria, todos estivemos lá, né, passando um dia agradável lá, e aconteceu justamente isso. Nós chegamos lá num dia muito bonito, ensolarado, foi um dia muito agradável, né, onde pudemos ali compartilhar da presença dos irmãos, almoçamos juntos, né, pescamos juntos, se divertimos muito lá, né, mas no final da tarde o tempo virou. O tempo virou e veio uma tempestade muito forte e a coisa realmente ficou até um certo ponto apavorante, né? Alguns irmãos, percebendo que ia começar a chover, saíram rápido do lugar, né, e foram se abrigar lá numa casinha, num barzinho que tinha ali na entrada do pesqueiro. Né? Mas nós, um bom grupo, ficou lá esperando que a chuva passasse, né, mas a coisa só aumentou. E muito vento, muito raio, muito trovão, né, e a coisa começou a ficar muito feia realmente, né? Muitas árvores ali, um lugar muito bonito, né? Mas que ficou muito escuro, e aqueles raios e trovões e uma chuva muito intensa, né? E a gente nem imaginava, né, que um dia tão bonito como aquele fosse terminar daquela forma, né? Com aquele aguaceiro todo e aqueles ventos, né? Então o vento proceloso aí, o vento de tempestade, né? E assim, amados, na nossa vida também é assim. Sabemos que a nossa vida não é feita apenas de dias maravilhosos ou dias ensolarados, né? Há dias em que temos que enfrentar, né, ventos realmente procelosos, né, ou ventos furiosos, né, e chuvas também pesadas. Né? Sabemos também que esses dias tão escuros, tão tenebrosos, são necessários também para que haja renovação da vida. Né? Então, a experiência é justamente essa. O vento forte, ele, naquelas árvores, né, ele vai arrancar aquelas folhas que já estão de alguma forma secas ou em vias de secar, né, e para que outras depois então possam desabrochar mais verdes e mais fortes. Né? A chuva, tão assustadora também, serve para regar a terra e trazer condições propícias então para que a vida ressurja ali, né, mais vibrante, mais forte, mais viva. Né? Se uma árvore também for arrancada por um vento desse, né, aí a gente vê a renovação da natureza. Né? Eu creio que alguns irmãos já têm essa experiência, que quando uma árvore cai por uma tempestade, por um vento, né, e algumas raízes ainda ficam na terra, aquela árvore é capaz de brotar novamente. E mesmo que ela for arrancada de uma vez por todas, né, com raiz e tudo, né, se aquela árvore, se ela estiver cheia de sementes, ela vai espalhar essas sementes e ali vão se produzir novas árvores através daquelas sementes. Ou então, que se essa árvore também vier ali a cair no meio da floresta, né, sem sementes que possam reproduzir, mas o seu próprio tronco e as suas folhas irão ali apodrecer, fazendo assim então um adubo, né, para que outras plantas possam ter vida, né, e essa vida seja mais vibrante. Né? Então,
Assim também é com as nossas vidas, amados. Podemos também ser mais fortes, ser mais puros e ser melhores depois das lágrimas, depois das tempestades, depois do sofrimento. Muitas vezes é isso que Deus faz conosco, através dos sofrimentos, para que nós sejamos fortalecidos, que nós saiamos das situações difíceis da nossa vida, angustiantes da nossa vida, para um viver mais pleno, mais firme, mais confiante do nosso Deus. Então, quando ele diz aqui, ventos procelosos que ele executam a palavra, ele está querendo dizer justamente isso, que Deus, através da tempestade, através do sofrimento, muitas vezes da angústia das nossas vidas, ele está executando a sua palavra. Ou seja, ele está limpando, ele está purificando, ele está santificando as nossas vidas pela sua palavra, fortalecendo assim a nossa fé, amados. É isso que o salmista está querendo dizer, que dentro do louvor de Deus, as criaturas da terra também são chamadas a cumprirem a vontade de Deus. E assim é na nossa vida também. Aquilo que Deus coloca, as provas que Deus coloca nas nossas vidas é para nos fortalecermos. Então, tem uma frase muito bonita que eu encontrei, amados, e eu vou ler aqui para os irmãos, quero que você medite nessa frase. Ele diz assim: aquele que sabe escutar em meio aos ventos o sussurrar das asas do Altíssimo glorifica a Deus pela tempestade. Eu achei interessante isso. Então, está bem direcionada ao versículo que nós estamos meditando. Vou repetir para os irmãos: aquele que sabe escutar em meio aos ventos o sussurrar das asas do Altíssimo glorifica a Deus pela tempestade. Então, que em todos os momentos nós possamos realmente, sejam eles difíceis, sejam eles dolorosos, angustiantes, que nós possamos ouvir então o sussurrar, ou lembrarmos que Deus está presente nas nossas vidas em todos os momentos. E quando a gente vê isso, a gente glorifica a Deus até pela tempestade. Ventos procelosos que lhe executam a palavra. Todas essas coisas estão a serviço de Deus. As provas estão a serviço de Deus para nos tornarmos cada vez mais fortes, mais fiéis e mais confiáveis. Amados, que nós possamos assim aprender a glorificar e a adorar o nosso Deus em meio aos sofrimentos e às tempestades da vida também. É fácil louvar, é fácil adorar quando as coisas estão bem, quando nós estamos gozando de perfeita saúde, quando nós não temos problemas familiares, financeiros ou outras coisas qualquer. Mas, amados, nós precisamos aprender a glorificar ao nosso Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Então fique aí com esse versículo, ventos procelosos que lhe executam a palavra. Deus está mostrando a sua vontade também através das dificuldades. E isso serve para o nosso crescimento, para a nossa fidelidade, para um viver mais íntegro na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, e que Ele possa assim nos ensinar a louvá-lo em todos os momentos. Amados, temos aí mais um cântico, Louve ao Senhor com este cântico também. E depois tem aí um momento de oração. Os pedidos estão aí no nosso roteiro, que você esteja orando por eles, mas também que você esteja colocando a sua vida na presença de Deus. Isso é importante. Deus quer ouvir você falar, não apenas repetir o que está aí escrito, mas que você abra o seu coração e seja sincero para com Deus. Deus quer o seu relacionamento com você através da oração, ouvindo você falar. Que Deus te abençoe nesse momento de oração, meu amado e minha amada, e também com a sua família e com você. Que assim nós possamos estar agradando o coração do nosso Deus e louvando a Ele em todo momento. Deus abençoe.